E hoje falaremos de uma coisa, cara, sinceramente, assim, é um assunto que eu gosto muito e que me dá uma certa tristeza a gente não poder falar disso. Me incomoda muito o fato da gente não poder falar de política, sacou? Sendo que, por natureza, somos seres sociais e políticos. E já vou trazer aqui uma parada importante, tá? Estou assessorado aqui, tipo, estava trocando ideia com a maior especialista de marketing político deste país, e não é sacanagem, não é zoeira. Vou compartilhar aqui o perfil dela com vocês. Ó, vou compartilhar aqui, galera, vocês, quem se interessa por marketing político, por esse tipo de conteúdo, tem que conhecer a Gi, cara. A Gisele Metter é a maior especialista. Deixa eu só me trocar isso aqui pra ficar melhor pra vocês verem. A Gisele Metter é a maior especialista que eu conheço, assim, tipo, de marketing político. Ela faz estratégias de marketing, tipo, de assessoria digital para assessor político e tal. Então, tipo, cara, vocês precisam conhecer a Gi. E eu fui falar com ela para me proteger, tá? Tipo assim, porque eu vou falar de uma coisa que eu não domino. Marketing político é uma coisa que eu não domino. Eu posso dominar comunicação, posso dominar outras coisas. Agora, marketing político, eu não domino. Então, ó, cara, conheço a Gi, que inclusive tá no chat aqui com a gente, pô. Ah, não sabia que a Gi ia estar aqui, então, porra. Ficou sem graça agora, Gisele. Eu ia te mandar esse corte aqui, tipo, agora fiquei sem graça, porra. Não era pra você estar aqui. Então, a Gi, que foi uma das primeiras alunas da Coco, tá, galera? Tipo assim, a gente valoriza os nossos, tá? Então, se vocês querem entender um pouco mais sobre essas dinâmicas do mercado político como um todo, do mercado em termos de comunicação, acompanhe a Gi, que ela é muito, muito braba mesmo, assim, tipo, e eu admiro pra cacete. Quem for de Curitiba, e a Gi é de Curitiba, então eu já dei a planta aí, procurem ela também, que ela é muito sinistra. Galera, vamos então falar de... Pô, mano, vamos falar de política, né? Me incomoda muito o fato da gente não poder falar de política na internet. O fato de eu ter uma marca e eu não poder falar politicamente o que eu sou. Sendo que cada vez mais a gente fala sobre humanizar as marcas, cada vez mais a gente fala sobre ter um ponto de vista, cada vez mais a gente fala sobre se empoderar, de fato. E eu tenho alguns comentários a fazer aqui, mais uma vez, isso aqui é um react, como você bem sabe, então, tipo, a gente não necessariamente já assistiu o vídeo antes, a gente vai assistir junto aqui e tal, mas eu tenho alguns comentários a fazer para além do trabalho, assim, tipo, eu acho que como profissional a gente tem que estar um pouco antenado em como as coisas funcionam, e vai muito de encontro ao que eu falei no react de terça, na live de terça, do se expor ao contraditório, sabe? Tipo, de acompanhar, de entender, de fazer uma engenharia reversa e de entender como as coisas funcionam. E para começar o nosso react, a gente vai receber aqui um vídeo do Álvaro Borba. Ele vai falar isso provavelmente no vídeo, mas o Álvaro, ele foi um dos caras responsáveis pelo projeto da Prefeitura de Curitiba, que foi quem começou o marketing político como a gente conhece hoje, tá? Tipo, na internet brasileira, assim. Essa coisa, tipo, memética, essa coisa nativo digital, essa coisa de personificar um órgão, um instituto em um personagem, sabe? Quem aqui viveu a fase de ouro do Facebook sabe do que eu tô falando, ali por volta de 2012, 14, mais ou menos, aquele período ali, pré-manifestações e tal. A gente teve uma explosão, de fato, assim, da Prefeitura de Curitiba enquanto um perfil que é influenciador. Tudo que a gente vê hoje do Olingo, as marcas se apropriando disso, a Prefeitura de Curitiba fez em 2014, tá? Isso só mostra algumas coisas pra gente, mas uma delas é que o marketing, a comunicação, ela é muito cíclica, o mercado é muito cíclico. Mas a gente vai receber aqui, então, um vídeo do Álvaro Borba. Cara, o canal dele é excelente, eu gosto muito dos textos do Álvaro, eu gosto muito da maneira como ele se expressa, da educação que ele tem nas palavras, e eu queria te convidar a se expor ao contraditório, a ver o outro lado e se confrontar. Você não precisa fechar a porta. Uma coisa que tem me incomodado muito na internet hoje é o fato da gente não mais conseguir olhar o outro lado, sacou? Tipo assim, não, esse aqui é o meu caminho e eu só quero ouvir com quem eu concordo, sabe? Tipo assim, irmão, desculpa, não é assim que a vida funciona, tá? Não é assim mesmo que a vida funciona. Se você for essa pessoa, cara, fica na tua caverna e fica no teu quarto escuro, que faz muito mais sentido pra você. A ideia é a gente tentar entender quais são os caminhos.
E, obviamente, eu estou falando isso com todas as letras, eu sou uma pessoa mais à esquerda, eu tenho um viés mais progressista, eu tenho uma posição política muito clara, muito definida, e eu nunca escondi isso de ninguém. Eu continuo deixando, hoje, na minha comunicação, no meu conteúdo, eu estou até muito mais livre para poder falar dessas coisas, mas eu sempre deixei nas entrelinhas qual era o meu posicionamento, qual o meu lado humanista dentro disso aqui tudo, beleza? Então, politicamente falando, eu estou me posicionando e eu convido você a fazer o mesmo, não necessariamente nos seus perfis profissionais, mas fundamentalmente que você não tenha medo de expor as suas opiniões e que você tenha opiniões também embasadas, que você se exponha ao contraditório, que você leia, que você busque e você ache as suas fontes. Não use só das fontes dos outros, tá? Então, tipo, cara, se exponha ao contraditório, se exponha mesmo, isso é muito importante para você enquanto pessoa, tá? Enquanto ser social e ser político, beleza? Então, gente, canal Arvro, a gente vai ter aqui na descrição do vídeo também o canal do Álvaro Borba, em que a gente tem este conteúdo. Mas antes da gente começar, deixa eu só... Agora sim, eu estou protegido para poder fazer o meu react, porque aí vocês podem dar pedrada, vocês podem me atacar, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu estou protegido agora porque vocês estão com um símbolo confuso. É camisa da CBF e boné do MST e pra dentro deles. Então vambora, vamos ver o que o Álvaro tem pra falar aqui pra gente. Nas eleições de 1989, a arma mais poderosa que um candidato poderia ter era a televisão. Dominar aquela linguagem e aquela tecnologia era essencial. A campanha do PT se destacou naquela ocasião. O programa parodiava a Rede Globo já no nome, Rede Povo. Deu tão certo que, no fim, a própria Globo, que deveria entender muito mais de televisão que o PT, teve que tomar medidas no último debate para equilibrar ou virar o jogo. Você, como um grande nome da TV... Eu falo muito do Boni nos cursos, nas aulas que eu dou e tal. O Boni, ele é um dos caras mais geniais da história do Brasil, assim, tipo... E, cara, eu não concordo com muitas coisas do Boni, nem do filho dele e tal, mas sem sacanagem, assim, esse cara foi o cara que criou o padrão Globo de televisão. A Globo tem uma grade, a Globo tem uma identidade visual, tem uma identidade sonora, tem um editorial por causa desse senhor. Esse cara aqui, ele foi um dos caras mais poderosos do Brasil dos últimos 40 anos, sei lá, tipo, tô chutando aqui, tá? Porque ele foi o cara que fez a Globo, cara, é bizarro falar isso, mas este profissional, este senhor, foi o cara que fez a Globo ser a Globo. É isso, simplesmente. Esse é o tamanho do Boni pai. Não é o Boninho, o cara que era do BBB e tal, e saiu agora e tá no iFood. É o Boni pai. É simplesmente este ser humano, este profissional aqui, tá? É bizarro o poder desse cara. Então, se ele fala, acho que a gente tem coisas pra aprender aqui com ele. Chegou a ser procurado por algum candidato na primeira eleição direta para presidente depois do fim do regime militar? Que conselho objetivo você deu? Então, nós fomos procurados pela assessoria do Collor, e o Miguel Pires Gonçalves aqui. Ele foi diretor-geral, porque não tá dando pra vocês verem aqui, mas ele foi diretor-geral de operações da TV Globo de 67 a 97. São 30 anos, vai, 30 anos aí. Eu falei 40, eu errei um pouquinho pra cima, são 30 anos. Que viu que eu desse alguns palpites, e eu achei que a briga do Collor com o Lula nos debates estava desigual, porque o Lula era o povo e o Collor era a autoridade. Então nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha. Mas isso é coisa do passado. Cara, a gente conseguiu tirar o ar do Collor colocando um pouco de suor nele. Esse é o nível de complexidade no discurso, na narrativa, que a gente tem na televisão, mas a gente tem na internet hoje. Quando a gente fala do debate lá do Thales Gomes e tal, vocês entendem como tudo é propaganda no final? Como as coisas são... Eu não vou dizer planejadas, porque eu acho que planejar é uma palavra muito séria para algo que não é tão planejado assim, mas você percebe como tem tentativa e erro, você percebe como tem estratégia, você percebe como tem pensamento por trás. Não é uma coisa tipo assim, lê isso aqui, lê esse roteiro, sabe? Tipo, tem coisas que são roteirizadas sim, tem muito media training, tem muito isso, mas você percebe esse tipo de detalhe, mano,
Isso aqui, galera, é uma aula, tá? Isso aqui é uma aula e daqui você já tira muita coisa, assim, pra você perceber. Porque, pô, isso aqui tu pode usar até nas coisas que tu cria, cara, do dia a dia, sabe? Tipo, trazer essa semiótica ali. Isso é muito doido, mano. Isso é muito doido. Em tempos de redes sociais, a comunicação do PT não precisou de sabotagem, não. Soube se prejudicar sozinha, tomou uma surra de mamadeira de piroca, ficou tentando se defender com notinha de repúdio. Foi assim durante muito tempo. Mas agora, algo. Caralho, né? Mamadeira de piroca, mano, tipo assim, como que a gente entrou nisso, tá ligado? Tipo, eu vou fazer uma investigação um dia, assim, tipo, da onde surgiu e como que a gente chegou na mamadeira de piroca, tá ligado? Porque, mano, caralho, como é que a gente caiu nessa porra, mano? Caralho, como é que esse discurso colou, tá ligado? Que símbolo é esse? Cara, enfim, dá pra brisar aqui, tá? Pode estar mudando. Em 2025, até aqui, é razoável dizer que o maior problema do Brasil tem sido a relação com os Estados Unidos. Você deve estar a par de tudo, ou ao menos de uma boa parte. Trump colocou o Brasil como o alvo preferencial do seu tarifaço. Começou justificando com um supostíssimo déficit deles na balança comercial, depois reclamou da possível, se não provável, condenação do Bolsonaro e, mais recentemente, emitiu sinais de que, para parar de criar caso, ele quer mesmo as tais terras raras que o Brasil tem, mas não explora. Cara, eu tô lendo o Tecnofeudalismo, né? Já falei desse livro aqui 80 vezes, galera. Tipo, eu vou falar dele todas as vezes porque eu vou reler esse livro. Eu tô terminando agora, eu tô com a dor no coração. E esse livro foi de 2023, 24 ali e tal, porque ele já fala de muita coisa atual. E, mano, é bizarro como ele já fala disso no livro, tipo assim, cara, que toda a expansão americana, tudo que os Estados Unidos estão olhando, pro Brasil principalmente, ele coloca dentro disso, tipo, e ele fala da questão das terras raras, fala da questão, tipo, dessa ocupação material e tal. Esse livro é muito foda. Inclusive, no livro, ele fala que a gente tá num momento de Guerra Fria e, cara, tipo assim, ele deixa isso explícito no livro e tem todo um contexto aqui, então, por favor, também tenham cuidado aqui com o que eu tô falando, tá? Mas ele fala o seguinte, cara, nessa guerra do capital nuvem, que é esse dinheiro feito com dados, esse dinheiro digital que ele não passa por coisas materiais, assim, além de servidor, e que você não precisa, tipo, fazer um intercâmbio bancário para poder fazer esse dinheiro circular. Cara, o TikTok faz dinheiro nos Estados Unidos e vai pra China literalmente direto. É um canal, assim, tipo, direto. Ele fala como a Europa é irrelevante nessa discussão, como o Sul Global ele vem sendo espremido no meio disso tudo, assim, tipo, em termos de, cara, o que a gente tem pra dar, a gente é o fazendão, sabe? O Brasil é um fazendão com cassino, assim, no final do dia. Ele não fala isso com essas palavras, isso aqui são aspas minhas, tá? E ele fala que, tipo assim, na verdade, o que a gente tá tendo agora é um embate de dois feudos, o feudo americano e o feudo chinês. Todo o resto que tá nesse meio, sacou? É irrelevante nessa discussão, nessa briga, sabe qual é? E a gente meio que tá escolhendo qual senhor feudal a gente quer servir. Eu tava refletindo sobre isso porque, tipo assim, cara, eu gosto muito do Instagram. O Instagram me deu uma carreira, me deu uma profissão, me deu uma vida. E eu de certa forma, eu defendo o Instagram, assim. Eu acho que é uma plataforma muito boa, apesar dos pesares. E eu vejo que, tipo assim, a galera escolheu um time, né? Tipo, porque não é porque eu defendo o Instagram que, tipo assim, eu odeio o TikTok, eu odeio o YouTube, ou nada do tipo, sabe? Mas eu vejo que a galera que é do TikTok demoniza o Instagram, achou o inimigo em comum e vilaniza o Instagram e tal, sendo que, cara, é uma plataforma que vai continuar coexistindo com o TikTok sem o menor problema. E aí você vê que já é uma coisa meio feudal, sabe? Tipo assim, de você escolher o seu senhor de feudo ali e servir a ele loucamente, assim, tipo, trabalhando de graça, literalmente. Cara, leiam esse livro é muito bom e, tipo, ele ajuda muito a construir esses pensamentos. Ó, conteúdo bom, vídeo bom, áudio bom, estileira, luz boa, só tá faltando o que pra ficar melhor? O teu like e a tua inscrição aqui no canal. Quebra essa pra mim? Agora solta o vídeo, editor. Agora, vamos ver como é que o Brasil lidou com isso no campo da comunicação. Mas aqui a gente precisa fazer uma distinção. Uma coisa é a comunicação do presidente, outra é a comunicação do partido. E uma terceira, muito diferente, muito mais criteriosa, é a comunicação do governo. Então, começando por... Caralho! Peraí, como é que é? Uma é a comunicação do presidente, outra é a do partido e outra é a do governo.
Eu nunca tinha pensado nessa subdivisão. E puta que pariu, é óbvio, faz muito sentido. Caralho, que maneiro. Muito diferente, muito mais criteriosa é a comunicação do governo. Então peraí. Então, tipo assim, caralho. Tive uma epifania aqui. Então existe, vamos lá, vamos trazer isso aqui vou trazer pra mim, tá? Tipo assim, existe a comunicação do REC, da Coco, existe a comunicação da Coco Educação e existe a comunicação da Coco. É isso. Caralho. Porra, que doideira. Que doideira. Passando por Lula, vai. Não é de hoje que ele ajusta o tom ao interlocutor. Na CNN Internacional, ele não sobe o tom, mas mesmo assim chama Trump de imperador do mundo. Na nossa imprensa, ele vai um pouquinho além, se permite usar um outro termo que seria ofensivo na gringa, o termo gringo. E no palanque, diante dos simpatizantes, aí o deboche reina soberano. Agora, qual é a razão que ele aponta a taxação? Primeiro, com base numa mentira, que os Estados Unidos não é deficitário com o Brasil. Segundo, qual é a lógica dele? No processo Bolsonaro, pare com isso imediatamente, mas imediatamente. Porque a coisa mandou um filho que era deputado se afastar da Câmara para ir lá ficar pedindo: ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai, não deixa meu pai ser preso, sei das contas. Isso aqui foi engraçado. Essa imitaçãozinha aqui foi engraçada. Ô Trump, solta meu pai. Isso aqui ele mandou bem, o filho da puta mandou bem. É preciso essa gente criar vergonha na cara. E isso bastou para que as redes fossem inundadas com paródias, edições, músicas. Você deve ter recebido alguma, mas talvez não a melhor, que é essa aqui. Uma afronta dessa. Ô Trump, defende meu pai. Ô Trump, defende meu pai. Pelo amor de Deus, Trump, defende meu pai. A comunicação do partido do presidente tem, entre outras missões, a de explicar por que o presidente se posiciona como se posiciona e decide como decide. O PT tem experimentado com inteligência artificial para dar conta dessa tarefa. Numa peça recente, eles resolveram abordar a implicância dos Estados Unidos com o nosso Pix. Depois desse Pix, a gente está perdendo muito dinheiro com o Brasil. Tudo quanto é taxa de cartão de débito e de crédito, mais de 900 bilhões, está ficando por lá. A gente precisa reagir. Só falta agora uma boa desculpa pra gente privatizar o Pix. Cadê aquele menino que só sabe falar da família dele? Relaxa, Trump. É só falar que estão perseguindo meu papai. Pode usar meu papai de justificativa para tentar pintar e bordar com o Brasil que meus aliados que batem continência para a bandeira americana vão apoiar para prejudicar o próprio país. Perceba que essa peça promove algumas... Ruim, hein? Cara... É pra isso aí que vocês vão perder o emprego? É pra esse tipo de coisa aí? Pô, desculpa. Ruim. Caralho, ruim. Vai tomar no cu. Que bagulho ruim. Caralho, que peça horrorosa. Pô, mano, não é possível. Não é possível que alguém tenha visto isso e tenha achado incrível. Pô, gente, não. Isso aí, cara, isso aí é coisa de, tipo assim, é coisa de gente que descobriu IA agora e tá tipo assim, caralho, vamos usar IA pra tudo. Eu tenho uma ideia aqui muito boa. Mano, desculpa, muito ruim. Isso aqui me faz ficar puto, sacou? Me faz ficar muito puto. Não, ruim com força, assim, tipo, caralho, sabe, tipo, muito ruim, desculpa, se você é o profissional que fez isso daqui, desculpa te criticar dessa forma, eu não sei quais são os bastidores, muito provavelmente você reescreveu isso aqui forçado, com uma foice e um martelo no seu pescoço, mas, desculpa, ruim, meu Deus. Sinergia com o discurso do presidente. O Lula usa voz e trejeitos ridículos para imitar o Eduardo Bolsonaro. A comunicação do PT usa inteligência artificial para levar isso um pouco além. Trump e Bolsonaro, aqui não. O Pix é do Brasil e ninguém toma.
Mano, vai tomar... Ah, e na moralzinha, que tesão é esse em usar IA pra tudo, mano? Porra, não era muito mais fácil entrevistar alguém? Cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não, vou voltar aqui. Pelo amor de Deus. Por que não entrevista alguém pra falar isso aqui? Dá o roteiro pra pessoa. A pessoa vai ficar ensaiando o dia inteiro, mas pelo amor de Deus, cara. É porque pagou a mensalidade, é pra economizar? Tá na fila do Pix? Caralho! Eu não consigo entender esse tesão, mano, por usar IA pra tudo. Caralho, essa pessoa não existe? Você tá no seu João figurativo, seu João anedótico ali. Uhul! É o seu João, trabalhador, sofredor, camponês. Não, porra, pelo amor de Deus. Porra, cara, tipo assim, isso me emputece muito. IA, tem que usar IA e o caralho... Irmão... O Pix é do Brasil e ninguém toma. A comunicação do governo não pode fazer nada disso. As contas do governo federal nas redes sociais precisam fazer comunicação institucional e por isso não podem hostilizar nem satirizar ninguém. A comunicação oficial tem 3 finalidades principais. Ela pode divulgar os serviços da administração pública, ela pode promover o exercício da... Isso aqui é muito legal. Eu não sei, eu sou de 91, né? Eu sou aí millennium, late millennium? Não, eu sou millennium raiz. E, cara, eu lembro que eu cresci em todo lugar que eu ia, tinha um cartaz, na minha infância, assim, depois que eu fiquei um pouco maior eu não lembro mais disso, assim, tipo, mas sei lá, de quando eu tomei uma consciência de que eu sabia, eu não era só uma geleia humana, eu sabia pensar. Sei lá, 5, 6 anos que tu começa a lembrar das coisas ali e tal. Até os anos 2000 ali, mais ou menos, que tava fazendo uns 10, por aí, eu lembro de todo lugar que você ia. Cara, do bar ao hospital, ao shopping, todos os lugares tinha um cartaz ensinando a fazer soro caseiro. Porque tava rolando uma epidemia de, sei lá, o que era, não sei se era cólera, sei lá o que era, tipo, alguma dessas doenças muito bizarras que a gente se livrou nos últimos anos, assim, e eu lembro que tinha isso em absolutamente todos os lugares do cartaz, e eu lembro que lá em casa tinha uma colherzinha, que era uma colherzinha do governo mesmo, cara, não é possível, deixa eu procurar isso aqui, colher, era laranja? Tipo, soro caseiro, acho que era azul ou laranja, eu não lembro. Era azul, caralho, tá aqui. Mano, bizarro, eu lembro disso aqui, cara. Era isso aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Peraí, deixa eu achar aqui. Era isso aqui. Ô, Antônio, tu que é velho que nem eu, tu lembra disso aqui? Mano, eu lembro que lá em casa tinha muito isso, tá ligado? E eu lembro que tinha essa comunicação, era muito efetiva, assim, cara. Porque, tipo, todo mundo sabia fazer soro caseiro. Todo mundo, cara, do adulto à criança. Sabe uma outra? Essa daqui, ó. Pelé, ABC, toda criança. Vocês lembram disso aqui? ABC, toda criança tem que ler e escrever. Cara, vocês lembram como colava essa comunicação na gente, assim, tipo, e... Enfim, é legal você ver que isso aqui, tipo assim, tem um fundamento governamental, tá ligado? Tipo assim, tem uma coisa que cola muito, assim, nas pessoas, e é isso, a divulgação de serviço, promoção de cidadania e ação educativa, né? Então você vê aqui que são... Realmente, isso aqui é muito respeitado, independente do governo, tá? Tipo, isso aqui é uma parada tão arraigada, assim, na galera que, tipo... E a cidadania, sabe como? Te avisando quando é hora de pagar imposto, de matricular o filho na escola. Também tem uma terceira finalidade, propósitos educacionais. A comunicação do governo pode ensinar o público sobre como o poder público opera, funciona. Mas, mesmo estando subordinada a essas finalidades, a comunicação oficial pode dar uma ajudinha.
Um vídeo curto explicando o que é soberania certamente não viola as finalidades da... Se vier vídeo de IA do governo, eu não vi esse vídeo, mas se vier vídeo de IA do governo, eu fecho a live. Foda-se, eu fecho a live. Isso aqui não vai virar corte, vai virar nada. Eu vou mandar geral tomar no cu e vou virar liberal. Foda-se. Comunicação oficial. Soberania nacional explicada por bichinhos. Era uma vez um mundo animal em que cada grupo vivia com os seus. No seu território, com seus hábitos, regras, seu jeitinho. Quando esse grupo se organiza, escolhe lideranças, define leis e cuida da... Pelo menos não é IA e tá numa linguagem nativo digital que eu acho que cola. Não cola em mim. E acho que não vai colar em ninguém aqui do chat. Mas talvez cole, tá? Tipo assim, eu posso ver criança consumindo isso aqui. Eu acho que a gente tem que fazer essa distinção também, que a gente fala muito disso e a gente acaba não percebendo. Qual que é o público-alvo da peça, né? Tipo, soberania é um assunto que é complexo. E eu não vi o vídeo todo, mas eu acho que eles estão aqui tentando simplificar e trazendo uma analogia. Talvez não cole em todo mundo, mas eu acho que é isso. Própria vida, isso aí se chama país. Aqui no país dos gatinhos, por exemplo, escolheram a democracia. Isso significa que tem gatinho presidente, gatinho deputado e até justiça felina, que investiga, julga e pune os gatinhos que fazem coisas erradas. Os países se falam, trocam saudações diplomáticas, fazem acordos, debatem o futuro das nações. Mas o que não pode, de jeito nenhum, é um país querer dar ordem no outro. Por exemplo, o país dos cães pode até ter um cachorro mandão, pode negociar com os gatinhos, sugerir parcerias, latir de vez em quando. Mas não pode, por exemplo, querer decidir o que os gatinhos vão fazer dentro do país deles. Muito menos querer meter o focinho nas decisões da justiça felina. Imagina, quando isso acontece, os gatinhos soltam um miado da soberania. Porque o país dos gatinhos pode até gostar de uma soneca no sol, mas não dorme no ponto. Tem regra, tem voto e tem lei. E tem o pulo do gato em quem tenta mandar demais. No fundo, todo bicho sabe. Quem conhece o chão não precisa de mapa vindo de fora. E aqui eu falar da comunicação do... Pô, eu não esperava o perfil do governo postando isso, mas eu achei uma boa peça de conteúdo, tá? Não sei se pro perfil do governo, mas é uma boa peça de conteúdo sim. Isso aí não dá pra falar não. Como peça de conteúdo, cara, é bom. Opa. Governo, eu me vejo obrigado a abrir um certo parênteses. Será que o poder público pode usar meme, videozinho vertical? E aí, chat, pode ou não? O poder público pode usar meme, videozinho vertical? Pode ou não? Deixa aqui nos comentários, por favor. Ajuda a engajar nesse vídeo também. Deixa aqui nos comentários. O que você acha? Você acha que o governo, independente da gente ver a resposta dele ou não, você, na sua opinião, você acha que o governo federal, ele pode usar meme? Entendendo meme como uma linguagem, tá? Tipo, não entenda meme como qualquer coisa sem um meme. Nem tudo é um meme, tá? Fazer memes, inclusive, é uma atividade muito difícil. Fazer meme não. Fazer meme é fácil. Fazer um meme que colhe é muito difícil. Então, quem já tentou aqui sabe do que eu tô falando. Inclusive, a gente pode marcar aqui um papo só sobre isso, sobre construção de meme. Dá pra fazer uma aula inteira sobre isso. Mas, na opinião de vocês, assim, tipo, pode? Tipo, vocês acham válido? Vocês acham que é permitido fazer esse tipo de coisa? Porque eu acho que tem um ponto aqui que o Antônio trouxe que eu acho que é importante. A comunicação, ela pode ser leve, mas não informal. Será? Eu acho que se é um comunicado em cadeia nacional, eu concordo. Agora, se é um comunicado que vai se perder no meio do feed, se colou alguma parte da mensagem, eu acho que atendeu o propósito. Mas, cara, tipo assim, essa é a minha opinião. Não estou aqui sendo taxativo, tá? Eu só tô, tipo, dando a minha opinião aqui sobre isso. Eu acho que é válido, é um exercício válido. E eu acho que é um exercício válido vocês pensarem, porque esse tipo de resposta aqui te ajuda a responder também se o perfil da empresa que você atende, se o perfil da tua empresa caberia ou não um tom como esse. Isso aqui é muito bom para você usar como argumento, como resposta, quando o cliente falar, pô, mas a gente não pode fazer meme, eu não sou engraçado, essa marca não é engraçada e tal. Será? Isso aqui é um excelente exemplo, uma excelente referência de, tipo assim, marcas institucionais que podem se dar ao luxo, podem se dar ao direito de serem mais engraçadas. Faz sentido? E essa bobajada toda que é a linguagem da internet, para passar sua mensagem? Veja, órgão público usando meme para tentar se comunicar de maneira mais acessível não é exatamente uma novidade. Isso acontece no Brasil há mais de uma década. A Prefeitura de Curitiba, com a página da Prefs, participou muito da introdução dessa novidade. Eu fiz parte desse projeto.
E naquela vivência eu precisei encontrar uma resposta para a pergunta. A pergunta: pode o órgão público usar um meme para passar sua mensagem? E a minha resposta é sim, desde que observadas as finalidades dessa comunicação, a divulgação dos serviços, a promoção da cidadania e, claro, ações educativas. Transparência tem que estar em tudo. Pô, muito foda, tá? Essa aplicação aqui. Eu acho que isso aqui é uma questão interessante, voltando a esse ponto aqui, ó. Um meme, uma comunicação, ela pode ser utilizada por um órgão, né, tipo assim, governamental, se ela estiver dentro disso aqui. E eu acho, inclusive, que a gente pode criar uma coisa parecida para marcas, sacou? As principais finalidades da comunicação de uma marca mãe, vai, tipo, da Coco. Divulgação de serviço, promoção de cidadania, mas no caso aqui, tipo, promoção da marca como um todo, assim, tipo, de coisas que a marca faz são legais, e ações educativas. Cara, é um belo framework isso aqui, tá? Isso aqui é um belíssimo framework para você usar com seus clientes, tá? Isso aqui vai virar curso, isso aqui vai virar aula do curso, isso aqui vai virar produto. Obrigado, governo federal. Uhul, a esquerda venceu. Mensagem? E a minha resposta é sim, desde que observadas as finalidades dessa comunicação, a divulgação dos serviços, a promoção da cidadania e, claro, ações educativas. Transparência tem que estar em tudo, junto com o princípio da impessoalidade. É a página do governo e não do governante. Dito isso, um joinha para os bichinhos do governo federal. Outra vertente dessa comunicação está na militância, e essa também tem mostrado uma ou outra novidade nas últimas semanas. Eu não aguento mais vídeo feito por IA. Eu não consigo consumir. Aparece pra mim, eu pulo. Caralho, vai tomar no cu. Que tesão é esse com IA, mano? Meu Deus do céu, cara. Tô puto já. Federal. Outra vertente dessa comunicação está na militância, e essa também tem mostrado uma ou outra novidade nas últimas semanas. Nem o Lula e nem o governo, nem o PT respondem pela criação do deputado Hugo Não Se Importa, que surgiu como uma sátira do presidente da Câmara, aquele que tanto tem dificultado a busca do que o PT chama de justiça tributária. Mas, embora nem o Lula e nem o PT respondam por essa criação, ela os ajuda. Ajuda sim. Vou me expor ao contraditório aqui. Vou ser contraditório. Mas tem uma coisa boa dessas peças de IA. Tem uma coisa boa. A anonimização. Você consegue espalhar uma mensagem, você consegue espalhar uma crítica, você consegue espalhar uma ideia de uma maneira anônima e mais escalável, porque você consegue criar em massa. Galera. Pô, faz sentido, hein? Faz sentido? Tô pensando. Enfim, vou pensar aqui. Mesmo a mídia hegemônica, que considerou o Hugo Não Se Importa um grave ataque ao parlamento, não pôde deixar de noticiar o aumento da popularidade do Lula, que veio junto com isso. É claro que o resgate da popularidade não se deve só a isso. Esse resgate, inclusive, se acentuou nas últimas semanas, desde que o Brasil passou a ser hostilizado pelos Estados Unidos. Mas certamente a readequação da linguagem usada no conteúdo das redes tem um papel nisso. Melhorar o conteúdo é um bom começo. O que falta é aprender a distribuir esse conteúdo. Puta que pariu, eu falo isso sempre, cara. Caralho, eu falo, qual que é o nosso maior gargalo? O maior gargalo, e eu falo que isso aqui é até um gargalo meu, tá? Enquanto profissional da comunicação. Eu gosto muito de criar, eu tenho muito tesão em criar, mas eu tenho uma preguiça monstruosa em distribuir. E aí depois eu fico meio tipo assim, mas não deu o que eu queria, não foi tão legal, que não sei o que. A própria live aqui, tipo assim, era pra eu divulgar muito mais, mas eu fico com medo de divulgar e tipo assim, ferrar o algoritmo e tal. E eu fico esperando o algoritmo do YouTube fazer o trabalho dele também. Faça o seu trabalho, algoritmo maldito. Mas, tipo assim, eu conto também muito com a divulgação de vocês, tá ligado? Tipo assim, de chamar pessoas pro papo aqui, pessoas que vocês gostam, que vocês acham que vai fazer sentido. E aí eu peço também o engajamento de vocês pra comentar, pra deixar like, se inscrever no canal, aquela coisa toda e tal. Mas
Eu acho que esse ponto é muito relevante, sabe, cara? Eu faço uma analogia dentro dos cursos que eu falo da lógica. Vou até mostrar pra vocês, eu vou compartilhar aqui com vocês, cara. Vou dar pra vocês aqui uma coisa de graça, tá? Tipo, essa analogia aqui é uma analogia que eu faço. Deixa eu só ficar menorzinho assim, fica melhor. Isso aqui é uma analogia que eu faço sobre combustível e motor, né? E aí, tipo assim, cara. Eu falo o seguinte, mesmo em equipes pequenas é comum operar em silos, por exemplo, só conteúdo ou só performance. Algumas marcas produzem muito combustível, ou seja, muito combustível, ou seja, conteúdo, sem um motor forte, que é a distribuição. Outras fazem o oposto. Pior, às vezes o combustível e o motor não conversam entre si, falam com públicos ou objetivos diferentes. E aí, essa analogia é uma maneira muito simples que a gente tem de entender que marketing eficiente é o conteúdo certo, ou seja, o combustível certo, com a distribuição certa, que é o motor. Um precisa ser feito sob medida para o outro, né? E aí, tipo, o equilíbrio te dá a combinação de ações, as pessoas certas e o resultado que você tem dentro disso. E o que é esse combustível, mais uma vez? É a mensagem, é o conteúdo e é o design. Mas o que é o motor, né? Tipo, o que é esse motor? São todos os canais e processos que você usa para levar o combustível ao público, além de ferramentas que você usa, das métricas que você usa para acompanhar esse esforço de marketing. Então, combustível e motor alinhados, a gente tem resultado. E aí aqui são exemplos de combustível, né? Tipo, mensagem, conteúdo e design. Então o que tá dentro disso? Copy, redação, postagem num blog, tipo web, sacou? Tipo web design, páginas, etc, texto de e-mail. Tudo que você gera de conteúdo é combustível. E o que é esse motor? Canais, ferramentas, análises. Então, tipo, tudo que você tem para distribuir esse conteúdo, você tem como motor. E você precisa ter esse equilíbrio dos dois. E aí, tipo, a gente entra aqui em como dar certo e tal. Mas só queria trazer essa analogia porque eu acho importante trazer essa analogia para vocês, porque ela ajuda a gente a entender muita coisa. Nisso, o bolsonarismo é considerado imbatível e há muito tempo. O funcionamento delas não é só o conteúdo, como estão achando os petistas até hoje. Então fica aí, o Janones fala não sei o quê, a Márcia Tiburi difama a filha do primeiro relacionamento lá da Michelle, o outro vem e fala não sei o que, não é isso. A rede bolsonarista, ela tem uma organização, é o contexto que é a coisa. Ele fala com os influencers. Todos os influencers estão soltando o mesmo tema ao mesmo tempo. Ele falou de desmatamento no debate, todos os influencers grandes soltam aquele tema, todo mundo ao mesmo tempo. Aí você tem os médios, e isso vai sendo engajamento orgânico. O médio, ele cita o grande, porque vai que ele é, vamos dizer, repostado por um grande. Aí tem o pequeno, aí tem o nano. Ele tem já uma organização disso. No petismo, os caras fazem só os cortes do debate e fica distribuindo, como se a gente estivesse em 2014. Eu acho... Ó, vamos lá, vamos separar as coisas aqui. A visão que ela traz dessa coisa mais macro pro micro, ela é muito acertada. Você tem as celebridades, bota aqui o Nicolas Ferreira, a própria família Bolsonaro, todos são muito grandes na internet, tá? Você tem essas celebridades, os olavistas e tal. Eu tô falando de extrema-direita porque é quem tá, tipo, mais estridente hoje na comunicação brasileira. E você tem os médios ali, né? Tipo assim, que é aquela galera que, porra, é uma galera mais nichada, fala com um público específico, tipo assim, tem um moleque que ficou muito famoso, que, tipo assim, ele era um moderador de um dos canais do Telegram mais, tipo assim, mais famosos do bolsonarismo na época, que era o Biel. O Biel é um deslocado, assim, eu acompanho muita coisa dele no Twitter, assim, tipo, mas o moleque é completamente tantão das ideias, assim, ele passou um tempo sumido porque ele foi ameaçado e voltou agora e ele faz parte aí do gabinete do ódio, aquela coisa toda, tá sendo investigado e tal. E você tem os micros, que além de ter bot, tem muito bot. Você tem também uma galerinha que, tipo assim, comprou o discurso e aí, cara, e aí é assim, aquele João figurativo, aquela Maria figurativa que tá ali, tipo, compartilhando, endossando e compartilhando no status do WhatsApp e tal. Eu falei disso numa live recente, mas tem um cara que eu gosto muito, Orlando Calheiros, que ele tem um podcast bem legal e tal, e ele foi da Comissão Nacional da Verdade, né, que investigava os mortos ali da ditadura, governo Dilma e tal, e uma dessas partes da investigação dele, ele foi pro norte do país, eu não lembro o nome da cidade, não me perguntem, Orlandinho, inclusive, que é botafoguense, a gente já se esbarrou no estádio algumas vezes, Orlandinho,
sou seu fã, não sei se você vai ver isso daqui, mas ele segue a gente. E aí, tipo assim, cara, ele falou que numa dessas pesquisas que ele fez, ele foi pra uma cidadezinha do norte, assim, bem afastada mesmo, e, cara, eu não lembro se era em Manaus, não lembro mesmo, assim, tipo, de onde que era. E ele falou, cara, que a internet lá era muito ruim, não tinha infraestrutura, isso a gente tá falando em 2018, 2016, entre 2016 e 2018 ali. Não tinha infraestrutura de internet como a gente tem hoje, sabe? Tipo, isso evoluiu muito nos últimos anos. A pandemia fez essa aceleração muito grande pra gente. E aí, cara, ele falava que a galera se reunia na pracinha da cidade, porque as lanchonetes ao redor da pracinha, porque, óbvio, a pracinha é o point da cidade, quem aqui já foi cidade do interior sabe o que eu tô falando, e nessa pracinha, as lanchonetes, elas davam Wi-Fi, um tempo específico para quem consumia lá. E aí, como é que funciona? As pessoas iam, consumiam, compravam sanduíche, sua pizza, não sei o que e tal, mas elas iam muito mais pro Wi-Fi, e elas baixavam o máximo de conteúdo que elas podiam e recebiam, por isso que os canais de Telegram, de WhatsApp, eram tão importantes nesse período e funcionaram tão bem nesse período, porque ali você tinha uma massificação de conteúdo e você baixava de maneira muito fácil. Se você tivesse download automático, você ficava ali aquele tempo, aquela meia hora, você estava vendo as outras coisas, você também estava baixando esse conteúdo para você ver depois em casa. E depois, eles distribuíam isso, cara, por Bluetooth pela cidade. Então, tipo assim, pô, tô aqui, não sei o que e tal, e aí o Antônio chegou e tipo assim, pô, tu já viu esse vídeo aqui do Bolsonaro? Tu já viu esse vídeo aqui do fulano, do Beltrano, que não sei o que e tal? E isso capilarizava dentro daquela cidade dessa forma. E aí, o Orlando levanta essa tese. Imagina o grau de refinamento da mensagem que chegava nesse público. Porque, tipo assim, uma coisa é ter o canal no Telegram Bolsonaro Brasil, que aí vai mandar, é isso, é um institucional, né, tipo assim, coisas que o Brasil tá sofrendo, que não sei o que e tal. E aí você vai afunilando, aí imagina que você tem o Bolsonaro Xerequinha do Norte, o grupo Bolsonaro de Xerequinha, bolsonarista de Xerequinha do Norte. Cara, a mensagem que chega ali é ultra segmentada. Então, tipo assim, a Mariane Lax, ela tá certa, ela tem razão no ponto dela. É importante entender essas estratagemas, mas eu acho que, tipo assim, achar que o outro lado não tem noção ou não faz porque não quer, eu acho que é esvaziar um pouco a discussão e é não ter muita noção de como é que funciona a comunicação como um todo. Ela precisa de estrutura sim, mas mais do que estrutura, ela precisa de pilares, ela precisa de clusters que consigam ramificar essa informação. O grande quê da questão aqui é a gente não ter esses clusters construídos ainda. Isso está mudando. Se você olhar hoje, o canal do YouTube, o canal comunicação, tipo jornalismo, né, tipo do YouTube hoje com maior audiência é o ICL, que é o Instituto Conhecimento Liberto do Eduardo Moreira, sacou? Que é um canal declaradamente de esquerda, só chama as pessoas de esquerda pra dar opinião, notícias todas com viés, não sei o que e tal, tá batendo em Band News, tá batendo em CNN, tá batendo numa galera, sacou? E é um canal declaradamente de esquerda. Tira esse viés secreto que nunca existe, mas todo mundo sabe que existe, saca? Então, é interessante a gente observar esses fenômenos também e a gente poder criticar esse tipo de coisa, tá? As primeiras comunidades bolsonaristas nas redes não eram exatamente bolsonaristas, não. Eram grupos que discutiam assuntos variados: carro, pesca, futebol, talvez arma. Esses espaços foram colonizados, foram infiltrados pelas mensagens políticas do bolsonarismo. E isso ajudou a consolidar o bolsonarismo como um legítimo fenômeno de massas. A mensagem política foi levada ativamente até os espaços digitais em que as pessoas estavam se reunindo. Sem conquistar esses espaços, o bolsonarismo jamais teria lotado as ruas. E é preciso ter isso em mente, hein? Toda mobilização digital só faz sentido se tiver como finalidade a materialidade das ruas. Antes do advento da internet, o sábio poeta já ensinava: não há saídas, só ruas e avenidas. Caralho. E isso, o século XXI... Caralho, essa frase aqui foi muito boa, mano. Hein? Toda mobilização digital só faz sentido se tiver como finalidade a materialidade das ruas. Caralho! Antes do advento da internet, o sábio poeta já ensinava: não há saídas, só ruas e avenidas.
E isso, o século XXI não mudou. Ao menos isso, né? E assim chegamos ao ponto final de mais um textão, mas ainda não acabou. Se você sabe como a banda toca por aqui, você tá ligado que depois do final ainda tem o finalzinho. Esse proporcionado pelos membros do nosso clube de canais. Se você quiser participar, vai ser muito bom. A cultura era muito mais... Vamos ver. Antes, a cultura era muito mais massificada e todo mundo assistia a mesma novela, o país parava para assistir o final da novela, todo mundo escutava as mesmas músicas, que às vezes eram as músicas da novela, e o Fantástico falava sobre um alimento e no outro dia aquele alimento era o mais vendido do mercado, os filmes que todo mundo assistia eram os que passavam na TV, e hoje em dia parece que que as coisas foram aglomeradas em vários nichos. Acho que isso tem um eco na eleição do Bolsonaro em 2018, porque ele percebe que ele não precisa que todo mundo vote nele. Ele só precisa que muita gente vote nele e que seja uma quantidade expressiva para ele ganhar. Ele ganhou com um número recorde de abstenções, não teve um percentual tão alto de votos comparado ao outro candidato. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Então ele aproveitou isso também, né? Essa criação desse inimigo unânime da nação, que era o PT e etc. Que é mais ou menos o que tá rolando com o Trump agora, né? Que a galera, o Trump meio que tá se tornando meio que o inimigo em comum do brasileiro no geral. Por causa desses papos dele do Pix, desses papos dele de taxar. Cara, assim, eu tenho um privilégio, tá? Tipo assim, eu tenho um privilégio de estar muito perto de pessoas que eu admiro e que eu respeito e tal. E todas as pessoas que eu tenho próximas a mim, eu não tenho, que eu saiba, declaradamente, assim, tipo, e eu sempre, cara, eu converso de política com absolutamente todo mundo que eu conheço, assim, tipo, se você é próximo a mim, em algum momento a gente vai falar de política. Eu tenho, inclusive, até uns projeto que eu faço com os meus porteiros, assim, que, tipo assim, uma vez por semana eu sento na portaria pra ficar trocando ideia com eles sobre de política mesmo, assim, pra tentar desconstruir algumas coisas, assim, tipo, essa semana, inclusive, teve até um papo engraçado que o porteiro veio largar aqui que o açúcar é droga, que eles botam cal no açúcar pra viciar, que não sei o que, eu falei, pô, Wendel, pelo amor de Deus, calma aí, que aí tu não gosta de açúcar também, mas calma aí, doidão. E faz parte, isso não deixa de ser uma militância, tá? Isso não deixa de ser uma militância e, tipo assim, é um trabalho importante. Pra mim é importante, eu acho muito importante discutir sobre política com as pessoas que eu gosto. E, mano, eu não sei se eu sou privilegiado, mas eu não tenho ninguém do lado desse filho da puta dessa cenoura laranja maldita estragada, tá ligado? Tipo assim, eu tenho muita sorte, sabe? Mas, vamos lá. Dele falar que o Brasil é quintal dos Estados Unidos, etc. E o secretário de Defesa dos Estados Unidos chamou a América Latina de quintal ao dar algumas declarações sobre a China. Eu vou te falar, minha sanidade, minha saúde mental, ela foi pro ralo. Toda semana aquele homem arrumava uma confusão, ele se colocava contra alguém, ele diminuía alguém, ele falava mal da esposa do presidente do outro país. Tudo bem, é divertido, não tem problema nenhum. É tudo normal e é tudo verdade. O presidente falou mesmo e é verdade mesmo, a mulher é feia mesmo. Eu sempre tive horror a ele, desde que eu via quase 25 anos atrás, ele distribuindo santinho em Copacabana de manhã cedo. Vocês já viram isso daqui? Deixa eu abrir aqui no Twitter, porque apareceu pra mim... Apareceu essa parada aqui pra mim, ó. Pô, mas não queria abrir no Facebook. Deixa eu ver se eu consigo abrir no Instagram. Apareceu essa parada aqui pra mim, ó. Escolinha do professor Raimundo. Eu nem acredito nisso. Tu pode me esclarecer. É verdade que tem um deputado querendo a volta da ditadura? É verdade, sim. É o Bolsonaro.
Pelo amor de Deus, mas como é que um civil pode pensar numa coisa dessa? Não, ele não é civil, ele é militar reformado. Isso é Cara, tipo assim, tu vê que a parada de 91, mano, o ano que eu nasci, tá ligado? Tipo assim, esse cara já era alguma coisa, sabe? Tipo, ele já capilarizava um sentimento da população que foi aumentando. E aí, tipo, a gente teve Lava Jato, golpe, aquela porra toda e tal. Mas tu vê que ele só foi cristalizando essas vontades. Mano, todo mundo tem um tio meio Bolsonaro. Todo mundo. Tipo, se você não tem, talvez você seja esse tio. Tô zoando. Domingo, com os filhos, jovens ainda, e aí me explicaram quem ele era, o que ele tinha feito, até esse governo que começou mal, continuou péssimo e terminou horroroso. Eu tenho trauma, sinceramente, eu fiquei traumatizada. Acabou, porra! Finalzinho e finalzinho, aqueles últimos segundos regulamentares, em que o que me resta é falar dos meus interesses, porque... Cara, ó, sigam o canal do Álvaro, excelente canal, o Álvaro é muito bom. Eu já tô inscrito? Não tô inscrito, então agora eu estou inscrito, cara. Se inscrevam no canal do Álvaro, é muito bom, ele tem roteiros muito bons, ele tem uma capacidade de produção bizarra, assim, então, tipo, ele, obviamente, é um jornalista de esquerda, mas, cara, tipo assim, deem uma olhada no canal dele, ele tem muitas coisas boas, assim, tipo, ele tem bons ensaios e tal, acho que vale bastante a pena vocês darem uma olhada, tá, tipo, então, é isso. Cara, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com uma certa empáfia que a gente tem de achar que todo mundo é burro, sabe? Tipo assim, todo mundo tá falando besteira, ninguém sabe o que tá fazendo, que não sei o que e tal. A gente precisa entender que, tipo assim, de fato, a gente não tem tudo planejado, nem tudo que a gente tá pensando em fazer vai dar certo, nem tudo que a gente toma como ação vai funcionar, mas achar que certas decisões nesse nível são tomadas à la caralha porque o cara, tipo, tirou uma ideia da bunda e ele vai fazer, tirando Donald Trump, que eu, enfim, não acredito que ele faça isso também, eu acho que não é assim que funciona. E eu acho que a gente tem que se dar, e eu falo bastante disso, assim, eu acho que a gente tem que se dar o valor que a gente tem no final dessa discussão, sabe? Tipo assim, a gente não tem todas as informações, sabe? Tipo, pra entender como é que uma decisão foi tomada. A gente pode ter contexto, mas as informações a gente não tem. A gente não tem tudo que balizou aquela tomada de decisão. Então acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado com essa empáfia, que é uma empáfia natural, tá? Também não é uma crítica aqui, tipo assim, que você não pode ter esse tipo de pensamento, esse tipo de visão. Eu acho que tem que ter, por favor, tenha. Mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado ao opinar, porque vocês percebem que o que sobrou pra gente, enquanto classe média, foi só o direito de opinar? A gente não consegue mais se mobilizar, a gente não consegue mais trocar, a gente não consegue mais nem idealizar. Eu fiz um post ontem falando sobre o Mark Zuckerberg e a superinteligência que ele quer fazer, e a Hannah, Hannah é minha amiga e tal, ela comentou, ela falou, cara, eu não entendi, tipo, a gente só tem que aceitar, sabe? E eu falei, cara, não tem que aceitar. E ela falou, mas aí eu já fui idealista e eu cansei, porque não adianta de nada. E, cara, tipo assim, se só resta a gente aceitar, então não faz nem sentido tá vivo, irmão, desculpa, sabe? Tipo assim, não faz sentido. O meu idealismo, o meu pragmatismo, o meu idealismo, as minhas concepções, as minhas visões, o meu viés de mundo, ele, cara, tipo assim, eu não vou mudar aqui, tipo, não vou subir num palanque e falar pra 3 milhões de pessoas, mas, eu tô falando com o meu porteiro, sabe? Tipo assim, que é um maluco correria pra caralho, sangue bom pra caralho, e que, passa o dia inteiro recebendo vídeo do Nicolas Ferreira e sentam outros bolsonaristas, outros babacas na portaria com ele, também tudo velho, classe média, saudosista de uma ditadura que, tipo assim, ele não sofreu porque ele era um privilegiado babaca do caralho, e fica, tipo assim, mano, endossando esse tipo de coisa, os caras estão fazendo o trabalho deles. Eu vou ocupar esse espaço. É o meu papel ocupar esse espaço. É o meu papel enquanto pessoa da comunicação ocupar esse espaço, sabe? Tipo assim, é o meu papel tá trazendo isso aqui pra vocês, Tipo assim, porque se eu não puder fazer isso aqui, eu não posso fazer em lugar nenhum. E se eu só puder... O único direito que eu tenho é o de opinar, e ainda opinar timidamente, não faz sentido pra mim,
sabe? Ser uma pessoa da comunicação. Se eu não tenho, se me tirarem, se vocês me tirarem, se o meu público, se eu ficar refém do meu público a ponto de eu não poder mais ter opinião, não tem trabalho pra fazer. Não existe trabalho pra fazer. Então, tipo assim, eu não tô falando que vocês têm que opinar sobre tudo, não tô falando que vocês têm que ter um posicionamento sobre tudo. Mas, cara, não sejam reféns do público de vocês e não tragam, tipo assim, o fato de eu ser uma pessoa mais à esquerda não significa que você não pode me ouvir se você não concorda, sabe? Tipo, não é assim que a vida funciona. Não deixem as características de vocês, as coisas que vocês gostam, virarem traços de personalidade de vocês. Tipo assim, eu não sou o Hector esquerdista, eu não sou o Hector comunista, eu não sou o Hector liberal, eu não sou o Hector direitista. Cara, eu sou o Hector. E eu tenho uma gama de coisas aqui para além do meu posicionamento político. Da mesma forma que eu tenho uma gama de coisas para além do meu lado profissional. Da mesma forma que eu tenho uma gama de coisas para além do meu lado relacional, sabe? Então, tipo assim, vamos ter cuidado com isso também. Não vamos deixar o nosso público, as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente admira, guiarem as nossas opiniões a ponto da gente não poder ter opiniões próprias, tá? Eu acho isso muito, muito, muito importante. Muito importante mesmo, assim. Que a gente não perca essa capacidade de poder criticar o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando. Que a gente não perca essa capacidade de pensar por conta própria, beleza? Esse aqui é o meu recado de hoje, obrigado. Se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos como esse, você pode dar uma olhada aqui no canal que a gente tem muito mais conteúdo, muito maneiro pra te entregar, mas é importante que você também diga pra gente, então comenta aqui o que você quer ver no canal. Me ajuda a te ajudar, quebra essa pra mim.